Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em direito imobiliário e hoje eu estou aqui a convite da IU para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente. Uma assembleia de patrimônio de afetação, feita de forma digital, com votação eletrônica. Bom, em tempos normais, as assembleias de condomínio, as assembleias de patrimônio de afetação eram realizadas de forma presencial e a nossa grande dificuldade era conseguir quórum. A gente não tinha quase ninguém para essas reuniões. Aí com a chegada da pandemia, a gente começou a fazer esses vídeos de forma virtual. Foi um sucesso, porque a gente aumentou o quórum, a gente teve muito mais gente participando, as pessoas elogiando o formato. E aí agora que a pandemia está acabando, a gente segue nesse modelo, porque ele é mais seguro do ponto de vista jurídico, ele permite uma votação eletrônica mais segura e o mais importante, a gente consegue atingir um quórum muito maior. Tudo isso já previsto numa legislação nova, uma lei federal que permite a realização de assembleias de forma virtual com votação eletrônica. Então, a gente vai seguir aqui na IU sempre fazendo as reuniões nesse modelo. E hoje o motivo do nosso encontro é para falar sobre patrimônio de afetação. É um assunto positivo, um assunto bom, uma reunião rápida, objetiva, deve demorar aí 15, 20 minutinhos no máximo, porém é um assunto muito importante. E é curioso porque as pessoas não conhecem muito esse tema. É um tema muito técnico, muito jurídico, e tem gente que quando recebe o convite para participar toma um susto. E pelo nome, né, patrimônio de afetação, tem gente que acha que é uma coisa negativa, acha que é alguma coisa que afetou o seu patrimônio. E não é nada disso, é uma coisa muito boa, muito positiva, é uma segurança jurídica adicional para quem compra um imóvel na planta, assim como vocês compraram. Para poder explicar melhor o que é o patrimônio de afetação e como nós vamos fazer aqui a constituição da comissão do patrimônio de afetação, eu vou contar uma historinha. E contando essa historinha, eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender o motivo aqui da nossa reunião. O patrimônio de afetação, ele nasceu, na verdade, por conta de uma tragédia no mercado imobiliário. Ele nasceu por conta do caso da Encol. E talvez quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar de que há muitos anos atrás, nos anos 90, a Encol era a maior incorporadora do país. Era uma construtora gigante, muito sólida, muito forte. Tinha canteiro de obras espalhados pelo país inteiro. Todo mundo ficava tranquilo na hora de comprar um imóvel na planta, quando estava lá a placa da Encol. Mas aí, de repente, sem nenhum indício, sem nenhum prévio aviso, saiu lá no Jornal Nacional, decretada a falência judicial da Encol. E quando a Encol quebrou, ela levou para o buraco dezenas de milhares de pessoas que esperavam a sua casa própria, esperavam realizar o seu sonho da casa própria. E essas pessoas ficaram sem o seu dinheiro e sem o seu apartamento, sem a sua casa. Foi uma tragédia mesmo no mercado imobiliário, acho que foi o caso mais emblemático que a gente teve no mercado imobiliário ao longo dessas últimas décadas. E quando isso aconteceu, todo mundo perguntou como é que uma empresa forte, sólida desse jeito quebrou? Como é que ela faliu? E quando uma empresa vai à falência, acho que vale a pena aqui só relembrar, quando uma empresa vai à falência, tudo que sobra de bom dessa empresa, todo o ativo que sobra, é reunido numa coisa chamada massa falida. E essa massa falida, essa parte boa que sobrou, ela vai primeiro para pagar os débitos trabalhistas, os débitos tributários, fiscais, com o governo federal, estadual, municipal, e depois de pagar tudo isso, e se sobrar alguma coisa, aí sim vai para devolver para os clientes. E naturalmente nunca sobra nada e os clientes sempre ficam na mão, e foi exatamente o que aconteceu com os clientes da Encol. E aí naquele momento se montou um grupo de estudos para tentar entender o que aconteceu com a Encol, e o que eventualmente podia ser feito para nunca mais acontecer algo igual. E aí esse grupo se debruçou no caso da Encol, eram dezenas, centenas de volumes, né, de processo. Então foi um estudo muito amplo, muito demorado. E ao final dos trabalhos, esse grupo de estudos chegou à seguinte conclusão principal: que a Encol quebrou porque ela não fazia
para cada um dos seus empreendimentos, para cada uma das suas obras, ela não fazia e não tinha uma contabilidade específica, um CNPJ específico na Receita Federal, uma conta bancária específica, ela não tinha uma contabilização apartada, obra por obra. Era tudo junto. Todas as obras, tudo que a Encol tinha em andamento, era tudo contabilizado num grande balanço, num único CNPJ, numa única conta bancária. Então a Encol tinha grandes números, mas sem nenhum controle, obra por obra. E aí o que começou a acontecer na prática? Uma obra, por exemplo, aqui de São Paulo, começava a ficar atrasada, a Encol pegava bastante dinheiro, colocava nessa obra e a obra tomava ritmo. Mas aí uma obra do Rio começava a atrasar e a Encol de novo pegava dinheiro e colocava lá. E assim foi fazendo sucessivamente, sem um controle efetivo, se aquele dinheiro que estava sendo aportado naquela obra era o dinheiro daquela obra, porque ficava tudo misturado. E aí um belo dia eles começaram a perder controle administrativo, controle financeiro, controle fiscal, controle trabalhista das obras. Começaram a ter uma enxurrada de ações trabalhistas, títulos protestados, fornecedores reclamando, ações judiciais pipocando. E aí da noite para o dia a falência foi decretada. Então esse foi o caso da Encol e foi um caso muito emblemático. A partir de então, com base nesse estudo, se iniciou ali no Congresso Nacional um movimento para aprovar uma nova lei, um adendo à lei do mercado imobiliário, que é uma lei antiga, a lei de corporação imobiliária, número 4.591 de 64, é uma lei que ainda está parcialmente em vigor, mas aí se iniciou, como eu disse agora há pouco, um movimento no Congresso Nacional para melhorar essa lei, para colocar um adendo nessa lei para que trouxesse mais segurança jurídica para quem compra um imóvel na planta. E aí, finalmente, depois de bastante debates, bastante estudo, bastante embate jurídico, foi aprovada uma lei chamada Lei de Patrimônio de Afetação, que veio complementar a Lei de 64. E, basicamente, essa lei nova diz o seguinte, que a partir de então, quando uma construtora, quando uma incorporadora tem mais de um empreendimento imobiliário andando ao mesmo tempo, ela passa a ter o dever, a obrigação de, para cada empreendimento imobiliário, ter uma contabilidade específica, uma conta bancária específica, um CNPJ específico na Receita, de forma que todas as obras dessa mesma empresa são completamente apartadas do ponto de vista documental, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, tributário e fiscal. Então, por exemplo, se a IU hoje tem 30 obras andando ao mesmo tempo, ela tem 30 CNPJs, um para cada obra, 30 contabilidades, uma para cada obra, 30 contas bancárias, uma para cada obra, e o mais importante, a documentação imobiliária de cada uma das obras é totalmente apartada uma da outra. E esse instituto todo que foi montado pelo patrimônio de afetação é uma espécie de blindagem jurídica, de blindagem patrimonial e de blindagem financeira, que veio em favor de quem compra um imóvel na planta. E aí o conceito disso tudo é o seguinte, que cada obra tem o seu patrimônio afetado para garantir os direitos de quem comprou um imóvel na planta naquele empreendimento. Então, o terreno, as benfeitorias, o dinheiro que os clientes pagam, o dinheiro que o banco aporta, né, o agente financeiro aporta na obra, tudo isso, de forma isolada, de forma apartada, fica afetado para garantir os direitos de quem comprou um imóvel na planta. De forma que se acontece uma tragédia com a incorporadora, como aconteceu com a Encol, não atinge cada uma das obras, porque elas já estão apartadas e o patrimônio delas já está afetado para garantir os direitos dos clientes. Portanto, foi uma lei magnífica e que no começo o mercado imobiliário tinha bastante dúvida se ela ia funcionar. Mas aí ao longo dos últimos anos, a gente já teve concretamente 2 empresas que foram aí pelo mesmo caminho da Encol, com recuperação judicial, com falência. E felizmente,
o Instituto do Patrimônio de Afetação funcionou muito bem, e as obras que foram já concebidas, inclusive na matrícula imobiliária, com o patrimônio de afetação, essas obras, todo o patrimônio, o terreno, as benfeitorias, a circulação financeira, tudo efetivamente ficou para os clientes, para que eles pudessem contratar uma nova construtora, continuar a obra até o final. Então, o patrimônio de afetação, na prática, efetivamente funcionou. Então, uma lei que pegou, e hoje em dia todas as grandes incorporadoras, todas as construtoras sérias fazem as suas obras com o patrimônio de afetação. E hoje aqui o motivo do nosso encontro é para a gente fazer uma coisa obrigatória por lei, e que a IU sempre faz em todos os seus empreendimentos, que é eleger a comissão do patrimônio de afetação. Ou seja, nós vamos hoje aqui escolher 3 clientes que vão se candidatar e vocês vão votar, para que, em nome de todos os demais clientes, esses 3 membros acompanhem a saúde financeira do empreendimento, acompanhem o desenvolvimento da obra e o desenvolvimento do patrimônio de afetação. Qual é a grande missão dessas 3 pessoas que vão ser eleitas? Acompanhar, o desenvolvimento do empreendimento através de relatórios trimestrais que a IU vai mandar exclusivamente para eles. Então, todo mês, esses membros recebem os relatórios, todo trimestre, a cada 3 meses. Esses relatórios vão ser avaliados. Se esses membros tiverem alguma dúvida, eles têm acesso diferenciado na IU para esclarecer as dúvidas e para depois compartilhar as informações com todos os demais adquirentes. É um cargo fácil de ocupar, não perde muito tempo, não gera ônus. É importante que nenhuma obrigação que é específica da incorporadora é transferida para esses membros. O papel mesmo é de acompanhamento e de fiscalização da saúde financeira do empreendimento. Quem se candidatar, o mandato começa agora com a eleição e termina quando sair o habite-se. Quando a prefeitura disser que o empreendimento está pronto, aí termina o mandato dos 3 membros do patrimônio de afetação. E nas semanas seguintes, a IU vai marcar o que a gente chama de AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação. Aí sim, para escolher síndico, subsíndico, conselheiros, uma boa administradora, aprovar a previsão orçamentária, começar a entrega de chaves e o empreendimento começa a funcionar. Então é um mandato que vai funcionar, é um mandato que vai existir até o término da obra. E é muito importante que a gente tenha essa comissão constituída por 3 clientes, que é a tranquilidade de vocês, é a garantia de vocês que tudo está caminhando bem, dentro do cronograma, dentro do previsto, dentro daquilo que foi prometido para vocês lá atrás. Quem se candidatar, a gente alerta desde já que o relacionamento com os outros moradores deve ser feito por e-mail, jamais por WhatsApp, porque é um assunto técnico, um assunto formal, um assunto jurídico. Aliás, o que a IU recomenda? Que esse grupo eleito de 3 pessoas crie um endereço único de e-mail. Esse endereço vai ser informado para a IU e a IU vai informar para todos os demais clientes qual foi o endereço criado. A partir de então, quem quiser fazer contato com essas 3 pessoas eleitas, quem quiser ter acesso ao material, é só fazer contato com eles através desse e-mail. É um ambiente dos clientes, a IU não interfere nesse ambiente. Porém, a IU ajuda para que vocês se conectem. Esse material que é enviado para os 3 membros, ele não tem caráter sigiloso, então a IU envia para os 3 e os 3 podem compartilhar com os demais clientes da forma que vocês quiserem, da forma que vocês acharem mais simples. A gente só recomenda que não tratem esse assunto pelo WhatsApp, mesmo porque senão inferniza a vida dos 3 membros e já eles renunciam, como a gente já viu em outros empreendimentos. Bom, é um trabalho muito fácil, muito simples, porém de muita importância. Agora, tem uma única parte, que é a parte mais dura, mais pesada dessa lei. Não vai acontecer aqui, claro, a IU é uma empresa muito séria, mas é importante a gente esclarecer desde já que se acontece uma tragédia no empreendimento, o que a gente chama de tragédia? Uma decretação de falência da incorporadora, da construtora. Se tiver um abandono do canteiro de obras por um longo período sem um motivo justo, se isso acontecer, o grupo do patrimônio de afetação, essas 3 pessoas que vão ser eleitas hoje, tem o dever de chamar uma reunião com todos os demais adquirentes
para definir o que vai fazer, tendo em vista que o patrimônio está afetado para garantir os direitos de vocês. Então, concretamente, o primeiro passo, se acontece uma tragédia, é fazer uma reunião, constituir um advogado e buscar os direitos coletivos e individuais. Importante também mencionar que o trabalho é muito simples, porém é muito importante. Não precisa ter grandes conhecimentos técnicos, contábeis, porque é um relatório simples, um relatório financeiro, é muito fácil de qualquer um compreender. Bom, alguns esclarecimentos adicionais importantes. O mandato, como eu disse, começa agora, termina com a BITSE. Os cargos são de natureza voluntária, ou seja, ninguém recebe nenhum tipo de remuneração. Tem uma coisa importante que é a nova lei LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, e por conta da LGPD, a IU não pode fornecer para os membros eleitos o cadastro de moradores, portanto é importante que vocês se comuniquem por e-mail, no e-mail que vai ser criado pela comissão, porque os dados não são fornecidos por questão de LGPD, de proteção de dados. E aí, pessoal, se animem, se candidatem, votem nos vizinhos de vocês, para que a gente tenha uma comissão bem forte constituída. Só por uma questão aqui operacional, se tivermos até 3 candidatos, ficam todos eleitos por aclamação. Se tivermos 4 ou mais, os 3 mais votados ficam eleitos, os demais vão participar normalmente como clientes e acompanhando também os relatórios. Então, tomara que a gente consiga preencher os 3 cargos disponíveis, tomara que a gente consiga montar uma boa comissão de patrimônio de afetação, e se restar alguma dúvida adicional, por favor, façam contato com a IU. Então, boa sorte, boa votação, e está encerrada aqui nossa reunião. Valeu, até mais. A gente se vê na AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação do condomínio de vocês. Até mais, valeu.